Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 9. Ainda no terceiro céu, Dante conversa com Cunizza da Romano, senhora de Verona, que teve muitos amantes, mas que se converteu no final da vida. Ela faz previsões dolorosas sobre a marca trevisana. Depois dela, o poeta conversa com o poeta provençal Folco de Marsella, que se tornou bispo. Este fala-lhe sobre a prostituta Raabe, que acolheu e escondeu os aliados de Josué, colaborando com a conquista de Jericó. Ó bela Clemência, depois que o teu Carlos esclareceu minhas dúvidas e narrou-me os desacertos que os filhos viveriam, disse por fim: cala-te, deixa que passem os anos. Não posso dizer nada, portanto, a não ser que os danos serão pagos com um justo castigo. E aquela luz santa voltou-se em direção ao sol, que a ele e a todos preenche com o seu bem. Ai, almas enganadas e ímpias criaturas, que deste bem desviais o coração e guiais vossas mentes às coisas vãs. Eis que outra das esplêndidas almas chega perto de mim, e pela luz que irradiava, mostrava o desejo de agradar-me. Fixos em mim, os olhos de Beatriz expressavam seu consentimento ao que eu desejava tão firmemente. Ó bela beata, disse eu, sacia já meu desejo e prova que em ti reflete aquilo que penso. Então a luz, que me era desconhecida ainda, veio de onde se cantava a hosana e seguiu como quem agrada fazer o bem. Naquela região da depravada Itália que fica entre a ilha do Rialto e as nascentes do Brenta e do Piava, eleva-se uma colina, não muito alta, de onde desceu uma centelha. Ela se refere ao tirano Ezelino III, que arrasou as regiões vizinhas. Da mesma raiz brotamos, eu e a centelha. Chamaram-me Cunizza. Ele se refere a Cunizza da Romano, mulher de Ricardo de San Bonifácio, senhor de Verona. Teve outros maridos e vários amantes. Está no paraíso por causa de seu arrependimento e conversão religiosa no fim da vida. Irmã de Ezelino III, a centelha, ambos filhos de Ezelino II e Adelaide dele Alberte de Mangona. E aqui brilho, porque fui vencida pela luz desta estrela. Ela se refere a Vênus. Com alegria perdoo a mim mesma, em virtude da minha sorte, e não sofro por isso, o que seria difícil para o vulgo entender. Ela se refere ao estado da beatitude, que a beatitude lhe impede de sofrer por seus pecados na terra. Grande fama ficou na terra desta alma ao meu lado, luminosa e preciosa joia, e antes que tal glória se apague, passarão 5 séculos. Vê, portanto, como um homem excelente tem outra vida além da primeira. Mas a gente que vive hoje encerrada entre talhamento e adige não pensa assim e não se arrepende apesar dos castigos. Rapidamente os paduanos tingirão com seu sangue as águas do pântano que banha Vicenza, pagando por sua crueldade. E onde os rios Sila e Cagnano se encontram, em Treviso, uma província da região do Vêneto. A teia que derrubará um senhor presunçoso já está se tramando. Ela se refere a Risardo de Camino, senhor de Treviso, que foi assassinado em 1312, quando jogava xadrez. Também Feltre chorará a culpa de um bispo seu.
Ela se refere ao bispo Alessandro Novello, que hospedou membros da família della Fontana e depois os traiu, entregando-os ao preposto francês de Ferrara, que os executou. Tão torpe que nada semelhante entrou nos cárceres de Malta. A dorna que receberá o sangue ferrarense terá de ser muito larga e se cansaria quem a pesasse onça a onça. Sangue esse doado pelo gentil padre para mostrar qual o seu partido, e tais dons são próprios de quem vive naquela província. Lá em cima estão os espelhos. Ela se refere a anjos ou inteligências divinas, que chamaste de tronos, onde se reflete para nós o Deus judicioso e que fazem essas palavras serem do bem. Assim se calou, e vi sua face voltar-se para onde veio, para a rota que a movia como antes. A outra alma jubilosa que eu já notara ao lado da que partiu se apresentou brilhante como um rubi cravejado de sol. A alegria lá em cima se enche de luz, como riso as almas aqui embaixo, mas estas escurecem quando entristecem. Deus tudo vê, e em tua visão ele penetra, eu disse. Espírito beato, que nada que desejas pode subtrair-se a ele. Então a tua voz que deleita o céu junto ao coro dos serafins, cujas asas os envolvem como um hábito, por que não satisfaz meus desejos? Eu atenderia à tua demanda se visse em ti o que vês em mim. Começaram então a falar. Além daquele mar que enguirlanda a terra no vale maior sobre o qual a água flui, ele se refere ao mar Mediterrâneo, que quer dizer vale em que mais água flui, e o oceano, água que enguirlanda a terra. Entre as margens opostas, caso se vá do ocidente ao oriente, vê-se o meridiano onde antes estava o horizonte. Acreditava-se na época que a distância entre as margens do Mediterrâneo abrangia um arco de 90 graus. Hoje ela é calculada em 42 graus. Naquele vale vivi no litoral entre o rio Ebro e Macra. Ele se refere, o rio Ebro ficava na Espanha e o Macra, como se viu, na Itália. Que num trecho divide Gênova e Toscana. O sol nasce e se põe igualmente em Buguea, e na cidade onde nasci, cujo sangue de seus moradores um dia esquentou-lhe as águas de seu porto. Ele se refere a Marsella, cidade invadida pelas tropas de César. Chamava-me de Folco, aquela gente entre a qual fui famoso. Ele, nascido às margens do Mediterrâneo, Folco de Marsella é mais um provençal, entre outros, que Dante pôs na comédia, como Bertrand de Borne e Arnaud Daniel. No fim da juventude, entrou para a ordem cisterciense, tornando-se clérigo e, mais tarde, bispo. E neste céu de Vênus deixo minha marca, assim como ele me deixara a sua na terra. O amor da filha de Belo, Dido, que agastou Siqueu e Creusa, ele se refere ao seu ex-marido e à ex-mulher de Enéas, respectivamente. Não ardeu mais do que o meu, que me acompanhou até meus cabelos embranquecerem, nem o da Rodopeia. Ele se refere a Filis, natural da região do monte de Rodopeu, na Trácia, que se desiludiu com Demofonte, tampouco de Alcides, o Hércules, quando seu coração foi tomado por Iole. Mas aqui não há arrependimento, e sim alegria. Não há culpa que a mente não retorna, e sim a vontade de Deus que tudo ordena e provê. Aqui se contempla a arte que opera esses efeitos, e admira-se o bem, pelo qual o mundo de cima age sobre o mundo de baixo. Mas, para que todos os teus desejos que nascem nesta esfera sejam plenamente satisfeitos, é preciso ir além. Queres saber quem é esta luz que junto de mim cintila, como os raios de sol em água cristalina? Saiba que lá dentro está Raabe. Ele se refere à prostituta que acolheu e escondeu os aliados de Josué, colaborando com a conquista de Jericó.
que marca nossa ordem reunida com sua luz suprema. Ela chegou antes de todos a este céu, cujo ápice da sombra de vosso mundo atinge, ascendendo com o triunfo de Cristo. Foi justo dar-lhe a palma em algum céu pela alta vitória que se conquistou com as palmas cravadas na cruz, pois ela favoreceu a primeira delas, a de Josué na Terra Santa, feito que pouco comove o Papa. Ele se refere à crítica ao Papa Bonifácio VIII, que não empreendeu uma cruzada pela Terra Santa, esquecendo-se do episódio de Raabe. A tua cidade, Florença, que nasceu da semente daquele que primeiro voltou as costas para o seu Criador e muita inveja semeou, ele se refere a Lúcifer, produz e espalha a maldita flor. Ele se refere ao lírio, que desviou ovelhas e cordeiros, fazendo do lobo o seu pastor. Por isso, tanto o Evangelho quanto os magnos, doutores da Igreja, são abandonados, e em seu lugar só se estudam os decretos canônicos e as notas em suas margens. Só a isso atendem o Papa e seus cardeais, que não dirigem seu pensamento para Nazaré, onde o anjo Gabriel abriu suas asas. Ele se refere à anunciação à Virgem Maria. Mas o Vaticano e os outros pontos insígnes de Roma, que são o sepulcro dos seguidores de Pedro, logo estarão livres deste adultério. Fim do canto 9.